Graça e paz seja convosco, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Bom dia e que o Senhor Jesus Cristo vos fortaleça. Usando aí a saudação de Paulo, a primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, verso 3, para desejar a todos vocês um ótimo e abençoado dia. E como nós queremos falar um pouquinho sobre santuário, tomemos também o versículo 2 da primeira carta aos Coríntios. A Igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Talvez a gente esteja falando a pessoas que nós nunca conversamos, não nos conhecemos pessoalmente, mas temos o mesmo sentimento, mesma fé, o mesmo amor, e com confiança um dia nos encontraremos, ou nesta vida ou na outra, não é? Talvez aqui muitos a gente não terá oportunidade de apertar a mão, de conversar alguns minutos. Mas o que Paulo está dizendo àqueles irmãos, se ele estivesse no nosso meio, ele também diria para nós, porque está escrito que todas as coisas foram escritas para nós que vivemos hoje. Por isso Deus preparou de antemão homens que lutaram, se esforçaram, foram perseguidos, foram queimados, foram mortos, para trazer as Sagradas Escrituras a nós, que estamos vivendo no século XXI, no meio de uma grande confusão religiosa, política, mais ou menos aqui no Brasil que estamos nos referindo, né? Política, e outros países do mundo também. Mas ele direcionou a sua carta à Igreja de Deus, que estava em Corinto. Então, a Igreja de Deus que está no Brasil hoje, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Então, meus irmãos do Nordeste, no Sudeste, no Sul, no Norte, no Centro-Oeste, o mesmo Senhor vosso também é o nosso Senhor. A mesma doutrina, o mesmo amor, o mesmo Espírito Santo, fortalecendo a cada um de nós. Uns sozinhos numa cidade, outros de 2, 3, 4, mas o Espírito Santo faz este elo, esta ligação. E nós vivemos da mesma forma, sem nos conhecer. Quando nos encontramos, nós percebemos que temos mentes em comum, porque temos todos a mente de Cristo, pois amamos a sua palavra, amamos os seus ensinos e buscamos isto que nos é ensinado nas Escrituras sem intervenção humana, aos santificados em Cristo Jesus. Então, que Deus nos ajude a aprender um pouquinho mais nesta programação. Agora vamos ver esta questão de sermos, para sermos este
real, verdadeiro, santuário, morada de Deus. Será que nós precisamos ser santificados para que Deus habite em nós? Sim, é verdade. Mas quem nos vai santificar? Uma igreja? Nós mesmos? Nossas boas vontades apenas? Não. Então, no capítulo 6 da primeira carta aos Coríntios também, Paulo, depois de fazer uma análise do que eram os irmãos antes de conhecerem a Cristo, então ele diz assim: não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Bom, então Paulo colocou uma humanidade quase toda aqui, neste versículo, né? Impuros, todos nós éramos impuros, éramos idólatras, adúlteros. Então vejam bem, ladrões, avarentos, maldizentes, roubadores. Então, no verso 11, ele conclui esta parte. E tais fostes alguns de vós. Mas agora que vem a parte principal, que devemos valorizar, que devemos dar graças a Deus, louvores a Deus, exultação a Deus pela obra que Ele realizou em nossas vidas. Não é porque somos bons, não é porque somos puros, mas é porque Ele realizou uma obra maravilhosa nas nossas vidas. E tais foste alguns de vós, mas fostes lavados, mas fostes santificados, mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus, pelo Espírito do nosso Deus. Exultai-vos, alegrai-vos, façam festas, glorificando ao Senhor, porque outrora muitos foram, mas fostes lavados, mas fostes santificados. Oh, meu irmão, minha irmã, você foi lavado, você foi santificado e depois justificados. Mas fostes justificados porque Deus, através do seu grande poder, do ser infinito, Ele vê, Ele olha e não vê aquele mal que praticávamos antes, lança no mar do esquecimento. E quem promoveu isto? Jesus, através do seu sacrifício perfeito, fez uma expiação perfeita, mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Consolai-vos, regozijai-vos, não se deixe esmurecer por nenhuma tristeza, por nenhum desentendimento, mas louvem ao Senhor com alegria,
batei palmas na congregação, louvando ao Senhor juntos, dancem, saltem, pulem. Ao pensar quão alto foi o preço pago pelo Filho de Deus para a nossa santificação, para a nossa lavagem e para a nossa justificação. Procuremos dar valor a tudo isto, louvar ao Senhor, glorificar o nome do Senhor por isto. Isso é glorioso. Para que Ele fez tudo isto conosco? Nos lavou, nos santificou e nos justificou para sermos o verdadeiro santuário, o verdadeiro templo, a verdadeira morada de Deus. Ele limpou você, Ele limpou a nós para sermos esta morada. Não procure sujar esta morada, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados até o dia da vossa redenção. Não se deixe manchar, mantenha suas vestes limpas, não se contamine com doutrinas erradas, não se contamine com mentiras, não se contamine com profecias erradas, não se contamine com a incredulidade do mundo, não se contamine com as coisas que entristecem o Espírito Santo. Ah, mas eu sou livre para entristecer o Espírito Santo? A sua liberdade é em Cristo. Hoje somos prisioneiros de Jesus Cristo. Paulo diz: eu, Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo. Somos todos prisioneiros de Jesus Cristo. Somos livres do pecado, somos livres da transgressão, somos livres daquilo que nós éramos prisioneiros, de tudo aquilo que nós lemos lá na primeira carta aos Coríntios, para sermos santuário. Vejam bem, agora na segunda carta aos Coríntios, capítulo 6, verso 9, ou melhor, verso 11 e 12. Ó Coríntios, a nossa boca está aberta para vós, o nosso coração está dilatado. Estamos repetindo o que Paulo escreveu para nós hoje. Isso não é glorioso? Isso é simplesmente maravilhoso. Agora ele diz para a nossa santificação, para não se misturar com aquilo que é doutrina errada, aquilo que contamina você, o seu espírito. Não que você não possa trabalhar num lugar que as pessoas são incrédulas, vestem de uma maneira corrompida, têm palavreados corrompidos, têm costumes corrompidos. Sendo assim, seria necessário que saíssemos do mundo, mas se referindo justamente à adoração. E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Que tipo de adoração eles elevam, querem colocar? Se você tem sido liberto de uma adoração errada, mentirosa, não volte para isto. Porque que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Pois vós sois santuário do Deus vivente. Foi para isso que Ele te lavou, foi para isso que Ele santificou, foi para isso que Ele te justificou, para você ser santuário dEle, santuário do Deus vivente. Como Deus disse: neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei seu Deus, e eles serão meu povo. Ó povo de Deus, alimpai-vos do fermento velho,
vivei uma nova vida. Fuja desses sistemas de engano que não amam a palavra de Deus porque a torcem, porque a pervertem, é porque não a amam. Se amassem, teriam prazer na obediência plena a ela. Santuário, morada do Deus vivente. Deus te dê força, Deus te ajude a manter-se fiel, suas mentes limpas, seus corações purificados, lavados, porque você recebeu essa graça de Deus para ser morada do Deus Altíssimo, do Deus vivente. Que Ele te abençoe, que Ele nos abençoe, que Ele nos ajude a amar isto, dar valor a isto, em nome de Jesus Cristo, amém.